cada um. Então, é aquilo. O que vocês vão ver aqui hoje é algo muito bom para se trabalhar com o mercado, tá? Levou um tempinho para eu preparar isso daqui, porque não é fácil. E eu quero que vocês aproveitem ao máximo, porque eu sei que, fora eu, acredito que não tenha ninguém que tenha trazido isso para cá, né? Com a forma como eu abordo ou trato o mercado também. Então, aproveitem ao máximo, tá? O modelo GXT aqui, ele parte do Garrett, tá bom? Que é um rapaz lá da gringa, que eu aprendi os conceitos a trabalhar com ele, que se trata de um modelo mecânico para filtrar as condições de alta probabilidade do mercado, tá? Parte dele tem os créditos aqui destinados ao T-Trades, o MMXM, o próprio Garrett e o ICT, né? Parte desse conteúdo aqui também advém de um conteúdo público do YouTube, tá? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em estar aprendendo na língua lá de fora, né? Então eu trouxe isso daqui com uma abordagem um pouco mais sobre a minha visão, né? Mas também se tratando dos aspectos que são lecionados pelo Garrett, tá bom? Antes da gente dar prosseguimento, também eu preciso fazer uma ressalva, né? Que o conteúdo ele se trata de ser educacional e não constitui nenhuma recomendação de investimento, tá? Quando a gente lida com o mercado, a gente tem que levar ao pé da letra tudo aquilo que a gente está vendo, tá bom? E tem que ter essa ética por trás, tá? Então, é aquilo, né? Operar no mercado envolve riscos e tudo, então é estudar e investir com responsabilidade, perfeito? Seguindo aqui, então, depois eu vou abrir espaço para todo mundo tirar dúvidas, tá? A gente vê as coisas aí, enfim, da semana, a gente vai aproveitar aí. Mas os fundamentos do que eu vou trazer aqui são basicamente fases da movimentação do preço, formação de swings, topos e fundos, OHCL e OLHC. E tem mais uns bônus também, tá? Não se trata só desses três pontos aqui. Os conceitos eles são básicos e são utilizados para dar suporte adicional à antecipação dos preços, do ponto de reversão até as metas, que são os targets, objetivos que a gente tem em comum. Isso tudo trata-se de um modelo de uma forma mecânica e objetiva de como abordar o mercado, tá? Como tratar ele. E assim é a forma como eu enxergo hoje. Parte dos vídeos que eu comentei no YouTube, assim como também eu abordo falando para todos eu trato muito ao pé da letra de levar o mercado sobre essa régua, né? Sobre esse trilho, porque fora disso há muita subjetividade, então eu não procuro nada além disso, tá? Então, fases da movimentação do preço, o que que a gente tem de forma objetiva, né? E o que que a gente sempre vai buscar validar esses pontos sobre essa perspectiva. O preço ele sempre vai partir de uma consolidação para uma expansão, né? E o preço ele pode ou não pode fazer. Tem as duas vertentes aqui e sempre desse ponto, o mercado ele vai iniciar e terminar com uma expansão. Então, da expansão, o preço ele só pode fazer três coisas: retração, reversão ou consolidação. Existem as três aqui, tá? O mercado ele não pode fazer mais nada além disso. E toda fase que a gente quer surfar no mercado se trata de uma expansão do preço, né? Não diferente disso, mas a gente também precisa saber como negociar cada fase e identificar elas como um todo, tá? O preço ele nunca vai fazer uma consolidação para uma reversão e o preço ele nunca vai fazer uma consolidação para uma retração, tá bom? Então, mecanicamente e objetivamente, o mercado ele tem os seus quatro ciclos, né, de fases de movimentação e ele tende a fazer isso. Tudo vai iniciar na expansão, ele pode fazer esses três e nunca vai ter uma consolidação para uma reversão ou uma consolidação para uma retração. Isso vai ficar mais prático a partir do momento que a gente for vendo aqui agora, tá? Em uma expansão. E o que que a gente tem aqui? Basicamente, quando a gente tem um candle de expansão, a tua câmera tá aberta, Edgar, tá bom? Só te informando. Oh, Então, perdão, meu querido. tudo bem, sem BO. Quando a gente tem um candle de expansão no high term frame, a gente sempre vai querer ver o preço, né? Ele expandindo e criando um corpo forte, né? No HTF.
E a gente não vai querer ver isso justamente só no lower time frame, né? Parte do que a gente vai capitalizar são movimentações do preço, onde o candle do HTF aqui em si, ele vai nos mostrar isso, a gente vai identificar. Mas parte desse ponto a gente precisa primeiro entender as suas assinaturas ou características por trás, né? É algo essencial, é algo modelado, né, de um candle de expansão no HTF. Então, o que que a gente vai ter? Basicamente, a gente vai ter uma expansão interna no lower time frame, onde o mercado ele vai ter feito um movimento de captura de uma liquidez relevante, né, parte do passado do gráfico, né? E com isso, quais que são as suas características, né? Eu abordo muito o conceito de CSD, que são o conjunto de velas opositoras ou velas opostas ao movimento que eu quero negociar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho três velas negativas, né? Oposta ao movimento bullish que eu quero visualizar, né? E parte desse pressuposto foi o que fez o último fundo válido. Então, o mercado ele precisa quebrar de fato essa estrutura, né, em se tratando de estrutura, para de fato o mercado ele me sinalizar que ele vai continuar para cima, né? E quando ele quebra de fato esse ponto, esse fundo aqui eu tenho expectativa de que ele não vai ser violado, né? Que ele vai ser respeitado. Então, é isso. Então, candles opositores suportando o preço em busca do ERL e IRL, parte de vocês já devem ter visto também o meu vídeo sobre abordar esses conceitos, né, que é liquidez externa e liquidez interna. Então, basicamente aqui o mercado ele sai de uma liquidez externa, né, aqui embaixo, ele expande, ele deixa FVGs, liquidez interna, o mercado ele faz o ERL, volta para o interno, vai, quebra o último fundo do candle opositor que gerou esse fundo aqui e ele segura, né, de fato, naquele movimento ali. A única vela oposta ao movimento, né, que eu quero negociar. Então, pode ser um conjunto, esse conjunto ele precisa ser em sequência ou pode ser uma única vela singular. Boa noite, Gustavo. Outro ponto aqui também, que as lowers sendo rejeitadas e as highers tendo seu deslocamento, ou seja, de fato essa quebra de estrutura nesses pontos aqui, sinaliza para nós que o mercado está ainda continuando bullish, né? Isso no lower time frame, mas lá no HTF ele está criando o candle de expansão. Então, minha forma de enxergar isso é sempre olhando esse camaradinho aqui, ó. É sempre esses conjuntos de candle maiores aqui para de fato surfar esse movimento. É o que vai me dar suporte para eu acreditar que o candle do HTF ele vai expandir. Eu vou dar alguns insights ao longo do que a gente for vendo, de fato, para vocês entenderem como capitalizar em cima desses candles, tá? As retrações elas precisam ser curtas, ou seja, rasas, né? Porque a gente não quer ver um movimento bearish aqui, ó, profundo, né? Ele retornando, de fato, porque isso não é característica de expansão, tá bom? Então, a movimentação do mercado, para ela expandir a fase, né? Ela precisa ser gritante, né? Sobre a perspectiva que a gente está olhando aqui da parte bullish. E a parte bearish, ela tem que ser rasa, tá bom? Então, vou entrar aqui em maiores detalhes agora, que são as características, né, de fase a fase, como que tem o seu comportamento. Expansão, ela vai da consolidação e depois o que a gente tem expectativa, né, é que ela vá seguida para expansão novamente. E aqui a gente tem um ponto onde consolidação, a gente tem um range, né, uma higher e uma lower, e o mercado ele começa a transitar, né, aqui por dentro. Mas se for pegar o aspecto lá do que eu estava falando, do que pode e o que não pode cada fase, a gente só tem um ponto. Se o mercado consolida, o que que ele vai fazer na próxima fase? Expandir, entende? Então é isso de fato que a gente precisa ter noção do que fazer nesse mercado. A gente precisa aguardar a higher ali ser swipada, enfim, ou embaixo, para de fato daí o mercado sinalizar para nós. E a gente vai vendo isso com maiores detalhes, tá? A expansão também ela pode ir para uma retração e depois seguir para expansão. Quando o mercado ele vai deixando essas falhas de oscilação, aqui também é algo que eu abordo e trabalho, que são os pontos de falha. Basicamente, esse último topo aqui ele foi responsável, lógico, por sweepar essa liquidez, tá? Só que essas outras hires aqui, elas estão muito próximas, né? Topos iguais, fundos iguais, vice-versa, aqueles conceitinhos de liquidez.
Mas isso Uhum. sinaliza para nós que esse movimento aqui, ó, que ele está de fato trazendo, né, ele não está expandindo para baixo, ele está de fato retraindo. Lógico, ele vai swipar, vai, mas ele sempre vai deixando mais e mais liquidez para a gente mirar o movimento do HTF que a gente quer visualizar. Ou seja, está saindo da liquidez externa, voltando para a interna, para depois continuar a fase de expansão, né? E isso vai sinalizar diferente da consolidação aqui, que o mercado está dentro de um range. Aqui ele vai retrair e o movimento ele vai mostrar isso para nós. Ele vai cair de escadinha, enfim. Tá. Partindo agora para consolidação. Como que acontece e funciona, né? Dentro desse ponto. A gente tem aqui a expansão, um objetivo do mercado. Quando de fato o mercado ele atinge um objetivo lá do HTF, eu vocês vão ver a forma como eu abordo o HTF um pouquinho mais para frente também. Mas o mercado, quando ele atinge um objetivo, ele tende a transitar de fase a fase. Ou o mercado vai retrair, ou o mercado ele vai reverter, ou o mercado ele vai consolidar. Então, aqui dentro desse ponto, a gente tem, né, a expansão, a consolidação e a expansão novamente, né? E entra naquele ponto lá que eu falei, se o mercado ele consolida, o que que ele vai fazer? A expansão. E isso internamente para nós, né, quando for descendo o time frame, assim como também lá no HTF, isso vai mostrar para nós. Aqui a consolidação, né, no HTF, ela é visto como uma inside bar, porque ela fica dentro de um range de um candle apenas ou dois, ou um conjunto, né? Sempre vai ser um e dois. E o mercado ele fica transitando aqui dentro. Ele fica trabalhando dentro do range criado já pelo gráfico no passado, né? E até de fato ele fazer algum movimento que é, deixe essa região, é que a gente precisa aguardar, né, esse ponto. A gente precisa ter paciência. Então aqui no HTF está sendo mostrado aqui os exemplos, mas ele estava trabalhando dentro de um mesmo candle aqui. Ele vai até fora daquele range, sweepa e depois o mercado ele começa a tomar rumo lá no HTF. Tudo isso composto por uma inside bar, tá? E no lower time frame vai ter essas fases aqui, de fato. Ou ele pode expandir novamente, ou ele vai acontecer a expansão, a consolidação, a manipulação, que aqui é um ponto também de charada que vocês precisam entender, que toda manipulação ela é seguida de uma expansão, tá? O que que é isso? Basicamente, para o mercado ele capturar liquidez, é nessas fortes reações que o preço ele vai apresentar em uma corrida rápida, oposta ao movimento que a gente quer negociar. E como que é isso? Por exemplo, eu tenho um nível de liquidez aqui, ó, tá bom? E esse nível de liquidez eu preciso que seja capturado. Só que essa manipulação eu não quero que ela ocorra lentamente, eu quero que ela seja rápida, sinalizando que de fato o mercado ele vai ir até ali embaixo e depois ele tome rumo novamente para cima, para o lado que eu quero negociar. Então essa corrida rápida oposta ao movimento que eu quero negociar, de fato, ela vai ser uma expansão também, tá? Igual o movimento de expansão quando ele agride muito abruptamente o mercado para uma direção. E a manipulação, ela é identificada dessa forma. Pelo menos eu enxergo desse jeito. E é o que eu mais gosto de visualizar, porque para mim não tem erro. Depois que o mercado ele faz uma expansão gritante ou uma manipulação, ele tende a expandir depois. Então, quando eu trato o mercado sob essa ótica, para mim não tem mistério, tá? E a consolidação lá no HTF, como eu falei, vai ser desse jeito aqui. Então, a retração, ela é tratada do seguinte jeito. A gente tem um objetivo em comum no mercado e o mercado ele já expandiu, né? Ele deixou para nós um ponto de uma POI válida, né? Uma área importante. E a gente quer negociar essa retração. E como que a gente negocia? A gente pode traçar uma premium discount dentro do range, tá bom? E o objetivo ali é basicamente o 50%, que é a região de equilíbrio. A gente pode ter como alvo o nosso IRL, porque de fato o mercado ele vai fazer o IRL aqui em cima, né, que é a liquidez externa, e a gente pode negociar essa queda, tá? Vocês vão entender isso como abordar daqui a pouco também, mas tem-se como negociar a retração. Eu particularmente não curto, mas é um bom gatilho também para operações, de fato, quando o mercado ele expande, né? A gente tende a esperar que o mercado ele volte atrás de liquidez também, para depois seguir o seu rumo e expandir novamente. Então aqui tem um exemplo da expansão, retração e expansão,
tá? E uma assinatura, né, que é uma característica também necessária para negociar uma retração, um retorno a um range, é que ocorra também a manipulação dentro dessa POI, né, dentro dessa área de interesse aqui, porque vai ser muito benéfico para nós se isso de fato acontecer, tá bom? E aquilo que eu estava falando, quando se trata de falhas de oscilação, né? Ou seja, topos iguais, topos próximos um do outro, quando ele faz essa retração, o mercado ele vai ter sinalizado para nós isso, tá? Então ele vai gerando liquidez e se a gente tá com o viés, né, bullish, a gente vai pegar a movimentação em uma POI quando ele mostrar isso para nós, necessariamente, tá? Ou seja, dentro desses pontos aqui, a parte à esquerda do gráfico vai estar sendo invalidada, as regiões bearish vão estar sendo desrespeitadas e a parte bullish vai estar sendo respeitada, vice-versa, e ter esses níveis como gatilho aqui para possíveis alvos, né? A retração no HTF ela vai se dar dentro desses pontos aqui, que é basicamente a gente identificar um sweep, né, lá pelo HTF, tendo o seu FTC, enfim, e progredindo em prol do objetivo, né, que é o target. E quando o mercado atinge esse nível, ele pode fazer dentro daquelas três pontos lá que eu falei, né? O mercado ele vai consolidar, ou retrair, ou reverter, né? Então o mercado ele começou a ficar lento, a gente aguarda a mitigação dentro de uma POI, porque a gente sabe que a gente está negociando a favor desse fluxo aqui, ó, que está tendo, entende? Então é simplesmente a gente aguardar esses pontos para não ter pressa de capitalizar. A característica da reversão, e isso é algo que eu tenho negociado muito, tá, no mercado, que é identificar essa fase em um momento onde ele vai estar criando para nós um ponto muito importante no mercado. Ou seja, ele vai estar tirando um fundo de uma liquidez extremamente válida. E quais que são esses fundos? Fundos ou topos de sessão, tá bom? PDH, PDL, ou a máxima ou a mínima da semana anterior também. Esses são os melhores pontos decisivos, de fato, para a gente buscar, tá? Um ponto de reversão do mercado, tá bom? Podem ser topos iguais, podem ser fundos iguais também, Ásia, enfim, tudo entra. Mas os extremos do preço, eles vão estar de acordo com essas informações que eu falei para vocês, tá? Então é essencial identificar esses pontos. O que eu particularmente gosto de ver em uma característica de reversão. Acontecer a expansão, que foi o que eu falei para vocês, né? A manipulação acontecendo, ou seja, aquele candle negativo, de fato. O mercado ele sinalizando para nós essa volta abrupta do preço, né? Esse deslocamento rápido também para cima e quebrando a estrutura interna, formando o CSG, né? Que é o conceito com o qual eu trabalho. Seja o MSS, seja o choque, é a mesma coisa, não muda. Entende? O único ponto é que é essa abordagem, tá? E como visualizar isso, né? Basicamente, ele vai acontecer esse formato em côncavo, né? Em V, aqui, de uma forma muito rápida, tá? E isso vai demonstrar para nós lá nos candles do HTF também, ou do Mid Time Frame, dependendo o qual você olhe. Mas ele vai aparecer sobre essa ótica. Vai precisar ocorrer a manipulação de uma lower ou uma higher, né? Pode ocorrer o sweep, como também o SMT, que é o que vocês sabem também que eu trabalho. E a gente precisa ter alvos bem definidos, ou seja, targets, a gente entender como que está funcionando essa dinâmica. O mercado também ele pode acontecer em, dentro daquele ponto lá de reversão do AMD, né? Ou seja, o mercado expandiu, acumulou dentro de um range, tem níveis de liquidez aqui muito próximas. Um ponto também importante para mim eu venho também do SMC, né? Eu comecei no SMC, só que eu não entendia muito bem como é que funcionava o conceito de protegida e target, tá? Mas eu comecei a entender a partir do momento em que eu entendo que na formação de um topo ou fundo, quando ele cria, tá? Eu quero que o mercado ele expanda, ele seja negociado para longe daquele fundo ou topo que criou, tá bom? Então, quando isso acontece, ele de fato cria esse ponto aqui, ó, de reversão expande, perfeito. Mas se ele está criando pontos próximos um dos outros,
eu sei que isso daqui muito possivelmente depois vai ser alvo de liquidez do mercado, entende? Porque um fundo ou um topo protegido, ele tende a ser distante um do outro, entende? E ele precisa ter tirado uma liquidez relevante para mim. Então, se ele está tendo esses pontos aqui muito próximos, significa muito fortemente que o mercado está perdendo a sua força de expansão e muito provavelmente pode ocorrer uma reversão. Então entra naquele ponto lá. O mercado ele expandiu e está falhando o movimento, ele está trabalhando dentro de um range aqui. Aguarda o sweep, aguarda a quebra de estrutura, né? E pode ser negociado o retorno para dentro da região de 50%, tendo alvos aqui ó, muito próximos, como também o último fundo, se isso sinalizar, né, que de fato vai continuar. Então, é assim que eu trato e abordo esses fundos e topos protegidos, no caso que eu quero identificar. E lá no HTF, essa reversão e a sua formação, ele vai se parecer desse jeito aqui, tá? A gente sempre vai estar tratando isso com um candle 1, 2 e 3, tá? Eu trabalho com esse conceito, não saio disso. É assim que eu vejo a formação de um swing, tá? A gente vai tratar disso já já, mas é assim que eu identifico, tá? Então, colocando basicamente tudo junto, né, dentro desses pontos aqui, como que eu vou visualizar? A gente tem a expansão aqui no HTF, né? Ou seja, o mercado se deslocou muito abruptamente para cima no aspecto bullish. Depois de ter atingido um objetivo aqui à esquerda, o que que a gente tem? O mercado ele consolidando, né? Ele está trabalhando dentro de um range aqui. Então, eu vou precisar visualizar como que vai se dar essa retração, né? Então, eu tenho que andou um, 2 e 3. E o que que acontece? Isso daqui é basicamente um conceito de market maker model, tá? Ou seja, ele está saindo da curva do lado vendedor e vai entrar para a curva do lado comprador. E como que se dá, né, esse aspecto? Quando o mercado ele está chegando próximo de um ponto extremamente relevante para mim, ou seja, a minha POI lá do HTF, a gente sempre está alinhado junto do HTF, é apenas ter calma, né? De fato, para o mercado ele dar o seu devido tempo e respeito para ele movimentar dentro dessas fases. Então, quando ele de fato atinge esse ponto, o que que eu quero visualizar, né? Aquela corrida rápida para baixo por parte da venda e que o mercado ele quebre esse conjunto de candles bearish, que ele fez esse movimento, né? Para eu negociar a compra. Então, as primeiras sinalizações que eu vou ter sobre o lado bearish, se ele de fato vai continuar bearish ou não, é a invalidação de suas áreas importantes, né? Primeiro que tudo, eu trabalho com o FVG, né? Então, se ele está invalidando o FVG, ele está invertendo, sinaliza fortemente que o mercado está possivelmente mudando, né, esse aspecto. Segundo ponto é uma liquidez sendo swipada e um SMT sendo criado, né? Isso tudo são características da reversão e também do Smart Money Reversal, que é o abordado, né, pelos conceitos lá do MMXM, tá? Ele aborda muito fortemente isso daqui. Só estou ressaltando o que ele fala. Então, quando a gente tem a quebra de estrutura, né, lá no HTF, o mercado ele ainda vai estar fazendo esse movimento aqui. O mercado, como ele falhou isso, esse ponto ele vai estar retraindo, tá? E depois vocês vão ver como abordar esse candle aqui em específico, né? Que é o C2, tá bom? Então, qual que vai ser a minha compra de baixo risco aqui? Basicamente, após a quebra de estrutura aqui, eu posso entender que esse fundo aqui, ele não vai ser violado mais, tá? Eu já tenho esse primeiro norte. E o mercado, seja no suporte, na demanda e supply, como também nesses últimos fundos, eles tiram, quebram a estrutura, sweep a liquidez interna, quebra novamente o conjunto de candles opositores ali e vice-versa. Então, a curva do lado compradora está iniciando e basicamente assim também, pessoal. Quando se trata de expansão do mercado, aplicando esses conceitos, como também vocês podem visualizar depois no gráfico, é, prontamente por si mesmos, geralmente quando a gente está tratando de expansão, a gente muito possivelmente vai ter dois estágios de distribuição, tá? Podem ocorrer mais, pode, sem nenhum problema, mas assim, dois, três, quatro já tá meio que tipo esgotando o limite da expansão, entendeu? E o mercado ele tende a dar uma reversão, buscar uma retração um pouco mais profunda, né? Não tão rasa.
E vocês percebem que ó, o mercado ele está expandindo para baixo e nenhuma movimentação aqui para cima, ela é profunda, né? De fato, rasa. Mas quando o mercado ele começa a expandir sobre o aspecto bullish, ó, as movimentações estão sendo maiores, entendeu? Do que a queda bearish. Então tem tudo isso para ser analisado do que eu abordei ali atrás. Mas isso são formas de a gente entender qual fase e a movimentação do mercado que a gente está negociando, tá? Então, para mim, existem três pontos importantes que eu vou estar olhando no gráfico apenas, tá? Que um é o FVG, para mim é o melhor de todos, tá bom? Ele é o mais forte, assim por dizer. Por quê? Porque quando o mercado a gente está olhando, quando o mercado a gente está olhando a sua expansão, ele tende a respeitar muito o nível de deslocamento abrupto do preço no qual ele gerou aquele deslocamento, entende? Ele é forte, ele é demonstrado com isso através do seu corpo, né? Então, é uma assinatura ali que eu falei, uma característica muito importante. Particularmente, é a que eu mais quero visualizar, mas a minha preferida, de fato, para eu pegar operações os fundos e topos, né, quando são formados. Eu tenho critérios bem estabelecidos para eu estar negociando esses pontos e identificar eles, né, e é onde eu pego os meus trades, basicamente. E um outro nível importante são os order blocks, que basicamente são aqueles conjuntos de candles lá, quando de fato ele faz a movimentação contrária ao movimento que eu quero negociar, ele quebra a estrutura, eu marco no corpo, não no pavio, né? Pessoal que está acompanhando também pelo Discord, enfim, quando eu solto análises ou os meus trades, vocês já estão bem cientes quanto a isso, mas é uma característica, basicamente, os pontos assim que eu quero identificar no gráfico, eu não procuro nada além disso, né? E